Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Aqui no AEJ Conecta, já falamos de mineração quando abordamos a extração do basalto, areia e cascalho. Não assistiu? Acesse o AEJ Conecta através do site www.aej.org.br. Logo na página inicial, você vai ver o link de acesso. Este e muitos outros temas ligados à engenharia para você aprimorar os seus conhecimentos. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre outra modalidade de mineração, da argila e derivados que dão origem aos blocos cerâmicos, telhas, pisos, revestimento, dentre outros. E para falar sobre este assunto, estão aqui hoje conosco a engenheira de materiais Letícia Colaferri Nivolone Vasconcelos, administradora da Cerâmica Ermida. Luiz Gustavo Nivolone, bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial, também administrador da Cerâmica Ermida. E o administrador de empresas Cristiano Roque Scarpinelli, gerente comercial e membro do conselho administrativo da Cerâmica Gresca. É um prazer recebê-los aqui no AEJ Conecta. E faço uma primeira pergunta para a Letícia. Qual é a situação atual desta modalidade de mineração aqui na nossa região? Oi, Silvio, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Letícia. Respondendo a sua pergunta, a extração de argila aqui na nossa região de Jundiaí está bem difícil hoje em dia, porque a gente tem muitas exigências a cumprir, tanto da CETESB quanto da parte ambiental. A gente tem que fazer muitos estudos de recuperação, tanto da prefeitura também, a gente tem que cumprir vários requisitos para conseguir continuar extraindo, né? Então, assim, a Cerâmica Ermida extrai de uma empresa que é também da nossa sociedade, né? Que é daqui da região do Caxambu, que é onde tem a maior parte das argileiras aqui de Jundiaí, né? Porque é uma formação geológica. Sim. A né? mineração tem que acontecer aonde ela ocorre, né? Não dá para você. É algo natural, né, a argila? Não é algo que você encontra ali que as pessoas acham, eu vou pegar terra e fazer tijolo, né? Não, a gente tem que fazer um estudo Da né, composição. da composição, ver se aquele material é possível fazer tijolo, né? E a gente tem aqui na região de Jundiaí essa formação geológica específica para bloco cerâmico. Não dá para fazer piso, não dá para fazer outra coisa. E coincidentemente, até onde eu saiba, está na nossa área de manancial, não é isso? Sim, justamente, porque a argila ela é resultado de uma decomposição de milhares de anos, milhões de anos, na verdade, né? E fica bem da mesma área. Antigamente era tirada de beirada de rio, mas é proibido. Então hoje a gente faz a mineração de barranco, né? Então você tem que fazer vários pontos de estudo, faz um estudo daquela argila, faz toda a análise química, física, a profundidade, faz todo um estudo junto com a CETESB, faz um plano para fazer a recuperação também, né? Tanto da parte de vegetal, quanto depois também disso, a gente tem que cumprir vários requisitos, fazer vários relatórios anuais. O Cris aqui também pode me ajudar também, que ele também tem argileira, né, Cris? Sim, nós da Gresca, né, nós temos argila perto do pessoal da Cerâmica Ermida. A gente tem que cumprir todas essas exigências hoje que a gente tem para ambiental, todos os órgãos que tem, né? É uma mineração super responsável hoje que a gente tem que fazer. A gente é super controlado, a gente tem que cumprir um monte de regra.
a gente faz tudo dentro do que é permitido fazer. Realmente hoje não é muito fácil ter uma mineração que é tão importante na vida das pessoas, né? Mineração hoje, se você não conseguir extrair o minério, você não faz a casa, você não faz um carro, você não faz Perfeito. nada, né? E assim, a gente vê que o setor é de extrema importância para a sociedade, né? Então, Mas você entende que no passado ela já foi mais predatória do que era hoje? Que com ela, certeza, e talvez isso que tenha trazido uma imagem da mineração negativa. com certeza. Mas agora você acha que isso aí foi consertado ao longo do tempo? Eu acredito que hoje a gente, com tanta regra que como a Letícia colocou, a gente está cumprindo exigências absurdas hoje que né, Gustavo? Sim. A gente está fazendo toda a recuperação de área, replantio São de projetos florestas, né? complexos, né? É, Desde a parte de você, afugentamento dos animais, onde você vai uhum, ter que desmatar uma área, né? O replantio, o tipo de mudas, né? uhum, Muda de crescimento primário, secundário, para recuperar fauna e flora, né? Então, É. todo um projeto bem complexo para você retomar a área que foi explorada. Então, Quando devolver ela, então, devolver no na status verdade, quo. então, a mineração, ela não é um fim, uma área, ela é um período de transição daquela área, né? Depois você acaba tendo um ganho ambiental, na verdade, no final da mineração, porque naquele ponto onde está sendo explorado, você vai ter uma área recuperada, com fauna, com flora, com vegetação, né? Uma área verde novamente, né? Então, você não vai ter a perda daquela área, ela é só uma transição e a mineração nas regiões, né, que nem o que você falou, tudo que a gente tem na casa praticamente vem da mineração. Se você olhar ferro, vidro, a massa de assentamento, areia, pedra, A né, xícara que você a toma xícara café. que você toma café, tudo vem da mineração. E aí sim, pode ser que ela tenha essa imagem no passado, mas as exigências que vieram, né, do decorrer do tempo, e nem é tanto tempo assim, se for ver, né, que ficou mais exigente mesmo, assim, né, as normas da mineração. Mas ela trouxe, na verdade, é um ganho ambiental para o planeta, para o país, para a cidade, essa recuperação. Mas, assim, acho que deu uma importância para a mineração e um outro olhar que a gente tem que ter para a mineração. E esse tipo de exigência nova que aconteceu, no entender de vocês, teve gente que caiu fora do mercado porque não conseguiu atender essas exigências? Com certeza, teve. Na nossa região mesmo ali, teve outras empresas que não cumpriram e que fecharam, que faliram e que não conseguiram seguir essas exigências, né? Eu acho que é essencial você seguir para você se manter, né? Seguir essas Perpetuar. alterações. É, tem que ter um engenheiro de Minas responsável técnico associado do CREA, assinando por tudo, fazendo todo o acompanhamento. Não é uma coisa assim que você sai, vou fazer um buraco ali. E uma mudança também que eu acho que teve antes a gente fazia uma extração de uma argila mais mole, que era mais superficial. Hoje a gente tem a indústria, né, as cerâmicas, elas têm uma moagem, então elas conseguem uma argila mais dura, mais profunda. Então a gente não precisa de grandes áreas, a gente consegue aprofundar. Então, isso também elimina um pouco essa questão do desmatamento, Você né? consegue o mesmo E uma volume. qualidade melhor também de argila, porque ela superficial, ela tem tem muita, é, como se matéria diz, orgânica. matéria Não é orgânica. uniforme, Não, né? É, E essa argila de camadas mais baixas, ela tem uma resistência melhor, uma padronização de tamanho melhor para o bloco. Então você consegue buscar uma qualidade melhor assim, sem avançar muito em área é, metragem, já podendo aprofundar, né, Só na argileira. para complementar a que a Letícia falou, essa exigência trouxe uma certa conscientização. A gente teve que se conscientizar que tem que fazer direito, tem que seguir o que precisa seguir para poder continuar trabalhando. Então, eu acho que isso foi um ganho para todo mundo, para a sociedade, para o empresário, porque, queira ou não, a gente
a gente quer também ser bem visto pela sociedade, né? Isso Uhum. é uma coisa que a gente É. não está fazendo o mal, a gente está fazendo o bem, a gente tá fazendo um produto para que a pessoa vai construir uma casa, elas vão morar. Então, eu acho que essa é só para complementar um pouco. Mas você entende que a sociedade já vê de maneira diferente hoje a mineração ou ainda tem aquele estigma antigo de que degrada tudo? Eu acho que ainda está em É, fase de transição, né? Ainda eu a acho que gente precisa tem ainda. mostrar um pouco mais, mas eu acho que uma fase de transição. Eu acredito que estamos nessa fase. Eu acho que falta muito conhecimento das pessoas, principalmente até das faculdades, de mostrar como que é realmente a produção de blocos, como que é essa extração. Eles focam muito em outros produtos, no cimento, e eles não mostram como que é o processo cerâmico, né? Que é argila e água, é algo tão natural. E assim, a gente fica mal visto ainda, porque fala que tem um processo de queima, mas a gente não mistura nada. Depois, um caco de tijolo, ele é inerte na natureza, né? Ele não vai contaminar, ele está somente queimado de volta para a natureza. No entanto, que a gente até pega os rejeitos, moe novamente e mistura. Entra no processo de Entra novo. no processo. Então, é algo super importante, eu acho que, assim, ter esse maior conhecimento dos processos aqui da região com as faculdades, né, com a associação mesmo, para tirar esse estigma, né? E se você também vai inibindo a mineração numa cidade, numa região, o que acontece? Porque a mineração gera emprego, né? Ela gera trabalho também no entorno dela, tanto nela quanto das empresas que utilizam o produto dela. E aí você começa, se você vai inibindo toda a mineração numa região, de não só argila, do que for, as empresas começam a ter que trazer de longe, o pessoal começa a ter que comprar de longe. Aí o custo na região de construção de tudo vai aumentando para a cidade Certeza. também, O tal do né? valor O agregado, valor né? agregado. Então, você tendo uma região, você desenvolver, trabalhar de acordo com a legislação, trabalhar conscientemente, também é um ganho para a cidade como um todo, principalmente na parte de custo de qualquer construção ou qualquer empresa que venha utilizar produto vindo de mineração. E o que vocês têm de poligonal aí de mineração é suficiente para a demanda de mercado para quanto tempo? Tem uma estimativa aí de. Tem muito tempo ainda, acredito que tenha para uns 25, 30 anos. Depende muito, assim, eu acho que muitas empresas fecharam, né? Muitas cerâmicas na região, né? São poucas agora. E as poligonais dela? Elas são até grandes, mas elas só que é difícil você explorar quando você não é dono da área, Sim, entendeu? quando superficiar um terceiro, né? Então a gente só consegue explorar na onde a gente tem a propriedade. Então a gente não consegue mais, nem a prefeitura. Eles toleram a nossa presença, para você ter uma ideia. A gente já participou de várias reuniões, né, tentando mostrar esse lado, mas existe assim só uma tolerância. Nem a prefeitura quer, porque tá virando uma região que é de manancial e que tá virando um monte de condomínios. Então as pessoas não querem enxergar do condomínio, enxergar uma mineração, sabe? Porque tem poeira, porque tem caminhão passando, mas é igual o Gustavo falou, é o meio do caminho, né? Se a gente não tem esse bem mineral da cidade, a gente vai jogar isso fora. A gente vai ter que trazer de longe e vai encarecer todo o processo. Não quer ter a mineração no quintal de casa, mas quer ter bloco, Então, vai cerâmica, fazer. xicrinha de De café. algum lugar vai ter que Vai sair, né? Vai ter que Se sair. não sair daqui, vai ter que vir de longe vai vir mais caro. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido também. E também era tradicional, né? A cerâmica, ela ser feita próximo à mineração, próximo à extração, justamente por conta desse custo. Então, você vê as regiões de Jundiaí, de Itu, aconteceu isso também, era um grande polo cerâmico, fechou praticamente todas as cerâmicas, devem ter poucas lá. E uma argila maravilhosa, né? A gente traz argila de Itu também. Mas olha quantos quilômetros a mais, né? Que a gente tem que trazer. Aí o outro polo cerâmico é Tatuí, que aí dá Tatuí, Porto Feliz. Aí mais de uma hora para a gente trazer e fazer esse transporte. O frete é caro. O frete é caro.
combustível, queima de combustível. É, Mas sobre a poligonal, eu acredito que a gente deve estar mais ou menos parecido com o Gustavo aí, com 25 anos Considerando o ritmo é, de desenvolvimento que a gente tem hoje. isso, Porque Jundiaí tem capaz. experimentado que aí um também crescimento nos últimos 20 anos bastante significativo, né? sim. sim. É que também nós agregamos, né? A gente, Uhum. como ele falou, a gente traz de fora também a Sim, argila nós também. e faz uma composição. Então não é 100% só dessa argileira. Então é uma mistura que é feita para chegar no padrão, na qualidade dimensional, de resistência dos blocos. Então tem toda uma dosagem de produto. Então não é só um tipo de argileira, só uma argileira que vai explorar. A gente tem uma composição. Então E- isso aí faz com que perdure mais pelo tempo, né? Você não tem que explorar tão rápido de uma vez, né? Como a gente falou sobre o decreto de Lavra nosso no tempo, né? Que é assinado pelo Getúlio Vargas, né? E nós já adquirimos a área da antiga cerâmica São Caetano e já veio com esse decreto de Lavra que passou para nós, que é assinado de Getúlio Vargas. Aí você vê quanto tempo Antigo que é. perdura uma argileira, né? No Uhum. tempo, né? Perfeito. Você queria Mas complementar alguma coisa, Cristiano? a gente sabe que o mercado aqui na região cresceu e vai crescer muito ainda. Mas mesmo com esse mercado regional, a gente sai desse mercado. A Sim, gente vai e explora São Paulo, Campinas, Vale, às vezes vai para o litoral. Então, assim, a capacidade produtiva de bloco de Jundiaí ela é alta, muito grande, é. muito grande. Nós temos um polo de cerâmico aqui que produz muito bloco. Atende a nossa demanda e Atende a sobra nossa- para não, exportar. Sobra isso, sim. para as outras regiões. É. O que muda, às vezes, é a questão da tradição até da construtora, do projetista, escolher um tipo de produto e outro. Né? A gente tem os blocos de concreto, que é o grande concorrente, tem outros materiais aí, outros sistemas construtivos que são concorrentes, que estão crescendo, mas aqui na região, o tradicional é o bloco cerâmico estrutural, né? Inclusive, que é o que traz mais economia, que traz mais vantagens. Né? Mas, assim, a gente tenta passar esse conhecimento, né? Trazer até a faculdade para dentro da empresa, para fazer visitação, para conhecer. E às vezes até o próprio pedreiro não sabe como que é feito, né? Não tem ideia. E quando a gente mostra, eles ficam maravilhados, falam, nossa, eu não imaginava que era assim, né? Que tinha todo esse processo e que é tão automatizado hoje em dia, né? Então, eu acho que o mercado, ele traz vários tipos de materiais, mas aqui, né, que o Cris falou que a gente tem uma capacidade enorme, mas a gente tem a concorrência também. Então, a gente tem que. Quando você fala em concorrência, essa seria. Você me deu o gancho para a pergunta que já estava preparada, mano. Os novos materiais estão lançando no mercado? Você tirando o convencional aí do bloco cerâmico e de concreto, A atinge parede vocês? atinge, né? Tem a Hoje parede tem de a parede de concreto, concreto pronta, o drywall, né? Steel frame, né? wood frame, né? É mais steel frame hoje em dia do que As wood paredes de frame, forma, né? né? De Isso, concreto. parede de forma. Eu acho que o que atinge o mercado hoje, o nosso mercado hoje é a falta de mão de obra. Exatamente. Então, tudo que é mais assim, pronto para instalar é onde atinge a gente, porque a gente tem o bloco lá, um bloco de excelente qualidade, o sistema construtivo mais barato que se tem hoje é a alvenaria, um bloco cerâmico, mas está com a dificuldade da mão de obra para fazer a parede de bloco cerâmico. Então, acho que essa é a maior concorrência nossa hoje, é a mão de obra que não tem no E mercado. quando você fala em mão de obra, é a mão de obra especializada ou a mão de obra O mais. pedreiro O mesmo, pedreiro, O básico? o básico. Se bobear, ganha mais que o engenheiro. e olha que não é ganha. difícil não, viu? Mas é isso mesmo, é o pedreiro. A mão de obra hoje que a gente tem feito até
trabalhos para treinamento de pedreiro, a gente está fazendo um trabalho junto ao Ao Senai FIES, de Tatuapé, FIECO, a e, Fiesp, para tentar desenvolver cursos, treinamentos, né, nas e, cidades para desenvolver essa mão de obra, para estimular o pessoal. Eles estão criando um plano de carreira, né? E isso, tentar passar esse plano de carreira para esse pessoal da construção civil, para eles verem que nesse tipo de trabalho eles podem almejar e crescer dentro do segmento, né? Então, acho que é um trabalho importante que vem desenvolvendo, né? sim, Lá com a Servi, com a tá Itacé, certo, né, junto com o Senai, que Ou está seja, o setor iniciando, está se está se movimentando, tá se movimentando. movimentando. mas tem procura vamos dizer assim, tem aluno para esses cursos? Olha, lá no Senai, Pelo, pelo que falaram, tem muito aluno que está passando lá em São Paulo. Tem né, bastante. E agora a ideia nossa, a gente está se aproximando as empresas do Senai. Ele gostou bastante disso. Que nós sim, fizemos uma reunião para ter essas visitas à empresa, desenvolver esses cursos lá dentro do Tatuapé e também levar para as outras cidades que o Senai tem em base. Então, acho que é uma coisa que foi agora que começou esse trabalho e acho que 2026 é uma coisa que vai pegar. E como é que está a questão de tecnificação do processo? Porque eu me lembro quando eu era adolescente, eu cheguei a visitar a Cerâmica Vinglim, né? Eu era vizinho do seu Otto, e eu me lembro, ele falou, essa máquina aqui chegou da Suíça, ela trabalha sozinha e tal. Isso daí com certeza foi na década de 75, 70, 80. Como é que está hoje o processo de produção da, da cerâmica em si? O quanto ela está mecanizada? Hoje em dia ela está muito automatizada, ela evoluiu bastante do que vinha, né, do passado. Praticamente, hoje, a cerâmica nossa, ninguém põe a mão mais no bloco. O primeiro que vai pôr a mão no bloco é o pedreiro na hora de utilizar. Sério? É, no processo inteirinho produtivo, até a paletização, enfitamento, carga no caminhão, ninguém encostou a mão, né? Sai tudo por grades automático, robô que carrega os vagões, a queima é toda feita com biomassa, né? Nós utilizamos biomassa. Na verdade, biomassa é a serragem que a gente utiliza, né? Pinos, eucalipto, mas ela tem que ter uma condição especial, bem De fininha, umidade? de umidade, controlada, né? Você determina uma curva de queima no forno, controla por computador a injeção da biomassa. Então, você consegue ter produtos bem homogêneos, né, com qualidade, né, excelente. E depois do vagão, a descarga é feita por outro robô, que vai para outras mesas de automação, e um terceiro robô paletiza o material em vários formatos, um mini pallet, né, que as construtoras usam bastante para locomoção na obra, ou pallet grande, conforme a construtora precisa de grua, alguma elevação, e até sem pallet. Tem as enfitadeiras que fazem um pacote que fica só um furo, a empilhadeira faz a carga, põe no caminhão e já leva sem pallet. Então, está muito automatizado. Assim, as indústrias estão bem automatizadas e elas ficam produtivas e com qualidade uniforme. Né? Tanto que a gente tem pela Greça, certificados, né? Metro, PSQ, né? Você consegue ter produto certificado e uniformizado, porque, queira ou não, manualmente, o que o robô faz, o que faria manualmente, você não atingiria, não só por produtividade, mas pela qualidade, o espaçamento que o robô coloca nos vagões para poder ter a passagem do fogo durante a queima, durante o processo. Então, tudo isso vai trazendo ganho, não só de produtividade, quanto de qualidade. Estou convidado para passar lá na cerâmica. Com certeza ele me consegue. E Uhum. qual é o nível de utilização de mão de obra especializada? Tipo engenheiro, tecnólogo, vocês têm esse tipo de demanda? O setor, ele precisa desse tipo de demanda? Ou a partir do momento que ele está consolidado, ele está estabilizado? Dentro da fábrica, engenharia usa bastante, mas assim, são diferentes pontos de engenharia, diferentes tipos de engenheiros, né, que a gente acaba utilizando. No processo produtivo em si, nessa demanda, a gente tem o acompanhamento, né? A gente é isso, engenheiro de materiais. Né? Ele controla ali, fica responsável pelo laboratório, acompanha. Mas você tem esses projetos internos, que você tem a parte do engenheiro específico, segurança, né? A parte de NR12 que tem que estar sempre desenvolvendo agora e crescendo. Tem outro tipo de engenharia Engenharia de específica. automação, Engenharia de muita. automação usa muito.
Então, então você Mecânico, usa vários caminhos da engenharia dentro da é, fábrica, né? mas é mais um projeto mesmo, né? É. Engenharia técnico de edificações, é mais para projeto ou para vendas, Uhum. né? Um engenheiro específico, civil, assim, mas em vendas, talvez, para mostrar, né, qual que é o ganho que a gente tem usando esse tipo de produto. Então, o engenheiro civil mesmo, ele chega mais no final, né? É. A gente tem uma parte de engenheiro que trabalha nessa parte de vendas, tem um engenheiro que trabalha na parte de produção. Sempre a gente vai ter que usar. Você já é engenheiro, então. Mas a gente sempre tem algum engenheiro também que participa junto com a gente lá. Fora Parte. isso, tem as normas, né? Que a Sim, gente tem que seguir. sim. Aí tem a associação, a Servir, que é a Associação de Cerâmica Vermelha de Itu e região. E aí lá tem pessoas específicas, engenheiros, vários tipos de pessoas que a gente também participa para fazer, às vezes, alguma revisão de normas, tanto de produção do bloco, do produto, quanto da parte de norma de desempenho, ou a norma de projetos. Então, eles trabalham muito. Norma de execução de alvenaria. A ANICER, né? A Principalmente, né? Que é Anicer a Associação também. Nacional da Indústria Cerâmica. Pega bem Trabalho essa muito parte. em conjunto com o É. pessoal do Senai também, o pessoal do Maramato lá também participa bastante. O Bruno lá, né? Então, a engenharia está sempre envolvida. Está sempre Tem envolvida. sempre né? engenheiro envolvido no processo. Que bom para a gente saber disso daí. Bom, gente, eu agradeço a participação de vocês aqui no EJ Conecta, que eu acho que foi bastante interessante e com certeza vai trazer conhecimento para quem vai nos assistir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigada, Silvio. Até mais, um Silvio. abraço. Até mais. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.